gente não pode esquecer de perguntar para ela algo Polêmica, também muito... polêmica. Atenção, polêmica. É algo muito comum também, que nós presenciamos na clínica e no nosso meio social, que é o uso com prescrição e sem prescrição também dos hormônios anabolizantes para... Estética. 3 pontos. Tanto para o emagrecimento, sem ser relacionado com obesidade nem nada, só redução de gordura corporal, estética. A performance esportiva, então atletas. E também para o ganho de massa magra sem acompanhamento nenhum. Então, tipo, eu quero ficar mais forte, mais definido e etc. E vou usar alguma coisinha, um gelzinho e tal. Ou, professor, me passa aí. Ou, Nutri, me passa aí, sabe? A gente sempre ouve muito isso, infelizmente. Me conta um pouquinho. Isso é bem polêmico, né? Assim, hoje, o que a gente vê, na verdade, até levantaram isso para ver mais ou menos qual que era a população que usava mais esteroide anabolizante, né? Então, só para o pessoal entender, esteroide anabolizante são aqueles derivados muitos da testosterona, que é o hormônio masculino, né? Então, a mulher produz um pouquinho de testosterona, mas predominantemente é um hormônio do homem, né? Então, o que acontece? Isso, quando eles levantaram para ver essa população, eles viram que, na verdade, a maior população não era adolescente, menino jovem. Na verdade, eram mais pessoas entre os 30 anos. E, então, viram que a maior população estava dentro dessa faixa etária, né? E, assim, o que a gente sabe, né? O que a gente tem de pontuado aqui? Isso são as sociedades que recomendam, né? Vai parecer que não sou eu somente, né? Sim. Eu estou só representando uma parte da sociedade a qual eu concordo, né? Uhum. Então, a Sociedade Brasileira de Endócrino, a Sociedade de Medicina do Esporte, não é só a gente, sabe que tem muito risco você fazer o uso de esteroide anabolizante, né? Quais são esses riscos, então? Para qualquer fim estético. Porque existe o indivíduo que precisa repor hormônio, certo. Tá? Vamos só pontuar isso. Existe o cara que precisa repor, que é o indivíduo que, de fato, não está produzindo testosterona. Ou por algum problema testicular que o homem possa ter, né? Ou algum problema que ele tenha tido, sei lá, um trauma, bateu a cabeça, aí um câncer na cabeça, um tumor, que aí não produz mais o hormônio que estimula o testículo. Então, assim, existem situações no qual você tem a deficiência do hormônio, você tem que repor, e foi para isso que essas drogas foram fabricadas. Exatamente, correto? Perfeito. Tá. Então, são as drogas que foram feitas para Durateston, Deposteron, a gente sabe que tem Nebido, que são outras formas de testosterona, são feitas para isso, para esses indivíduos. Na mulher existe uma situação muito particular que a gente repõe na pós-menopausa, que é uma dose extremamente baixa. Infelizmente, a gente nem tem no Brasil essa dosagem, mas para uma doença específica que chama síndrome de desejo sexual hipoativo, mas é uma síndrome bem complexa, não vou ficar explicando aqui. Mas é uma situação muito, muito pontual. Peculiar, muito pontual. Então, nos demais casos, não existe segurança de você fazer o uso do esteroide anabolizante, né? Por que isso? Então, no homem, ele pode parar de produzir espermatozoides, ele pode realmente, né, não conseguir mais engravidar, se ele quiser, né, ser fértil, ele não vai conseguir. Em algumas situações, ele até pode reverter, outras não. Então, o fato ele pode aumentar o risco de acne, ele aumenta o risco de ter infarto. Então, a gente esquece que quando a gente fala bomba, né, que é vamos dizer assim, o popular do esteroide, a gente está falando de aumentar músculos. Realmente, você vai aumentar músculo, mas você não está aumentando só o músculo do corpo, o músculo do braço, do músculo da perna. Do coração também. Do coração Perfeito. Também. Você está aumentando o músculo do coração. Esse fim de semana, a gente teve o Congresso Brasileiro de Endócrino e teve o depoimento de um rapaz muito legal, inclusive. Hoje ele é educador físico. Foi bem emocionante, assim, numa aula que a gente teve de indivíduos que ficam com disfunção de testosterona depois do uso de anabolizante. Essa pessoa vai ter que usar de fato para sempre, né? Uhum. Mas ele foi lá e fez o depoimento dele e falou, olha, eu sou um ex-usuário de esteroide anabolizante, mostrou inclusive uma foto dele, se expôs lá, e ele com 20 e poucos anos teve um infarto. Então, assim, realmente aumenta muito o risco de doença cardiovascular. E ele falou, olha, depois do infarto eu acordei, eu tive esse insight de querer me cuidar e tal, e nunca mais usei, enfim. Hoje ele ensina, ele tá com atletas, inclusive, ele é um personal super até conhecido, assim. Foi bem legal. Então, assim, o que a gente sabe aumenta muito o risco cardiovascular, aumenta o risco de aumentar colesterol, né? Aumenta a pressão,
né, arterial. Então, às vezes a gente está aqui falando de promoção em saúde, enquanto você está indo contra. Sim. É ir ao contrário numa escada rolante, né? Sim. Na mulher, por exemplo, você pode ter efeitos realmente masculinizantes. Então, a gente fala aumento de pelos em locais que não eram para ter, aumento de acne, engrossamento da voz, que muitas vezes não retorna. Na verdade, a voz não retorna, né? Num uso mais prolongado. A gente sabe que não. Então, algumas situações são reversíveis, mas não dá para a gente pagar para ver, porque é muito risco, né? Não supera o benefício. Tem individualidade também, né? Tem a forma como esses indivíduos vão reagir a esse aumento, né? Sim. Tem gente que reage, tem uma maior sensibilidade e fica com esses efeitos colaterais, tipo, muito rápido, não precisa ter um longo prazo. Porque as pessoas falam disso também, tipo, mas se você usar só por pouco, né? por pouco tempo, eu não vou ter efeito colateral. Só tem efeito colateral quem faz uso, tipo, por anos. Gente, esquece isso. Por favor. Assim, não existe segurança, não tem como a gente falar, né? Não existe segurança biologia é nenhuma bem de certa, tempo, na nem verdade. nada. E uma coisa que eu vejo assim, mais que isso, a parte psiquiátrica também, né? A gente isso vê é bem casos de importante falar. psicose, Sim. irritabilidade. Não, irritabilidade eu vou falar. 100% das pessoas que eu conheço que fazem uso de anabolizante são extremamente irritadas. Tem uma alteração, assim... Eu falei rindo, mas é sério, assim. Né? Não é uma coisa boa, engraçada, não. É bem ruim, assim. Infelizmente, eles continuam. Por quê? Quem faz o uso pensa de uma forma muito imediatista. Então, parece criança, né? Então, eu vou fazer determinado ato, mas eu não quero saber no futuro se vai dar, nem sei se vai dar. Não só com o uso desse tipo de droga, mas com outros, né? Vou aproveitar para falar um pouquinho da minha especialização que eu estou fazendo agora de comportamento e transtorno alimentar. E a gente fala também sobre vigorexia, né? Vigorexia é um transtorno alimentar de imagem também, que você sempre busca estar mais musculoso, né? Resumidamente, é isso. E o que acontece? Como eu já fui atleta de fisiculturismo e tive muito contato com essas pessoas e também com quem faz uso e tudo mais, é engraçado, assim, engraçado não, né? É péssimo, que todos eles têm uma disfunção de imagem, né? Uma muito, muito acentuada. E não só para homens, principalmente. Mulheres também, mas como eles acabam fazendo uso de doses maiores, porque a mulher sempre acaba sendo um pouco mais cuidadosa em relação a isso. São poucas que fazem um uso exacerbado. Tem horas que essa irritabilidade passa para um outro ponto de um estado depressivo. Isso Então, piora ainda mais a vigorexia, né? Exato. Então, realmente a pessoa não se enxerga da forma que é no espelho, ponto 1. Ponto 2, eles ficam nesses episódios de euforia e depressão. Porque no momento que ele tá com a dopamina lá em cima, com a endorfina lá em cima, treinando e tal, de repente isso cai. E eu escutei relatos já de pacientes, de homens gigantes, falando que iam trabalhar e tinham que ir pro banheiro porque tinham tanta vontade de chorar. Então, assim, você fica parecendo uma mulher na TPM, né? No caso, para vocês terem uma ideia de quanto que essa parte de hormônio tem relação com a parte psíquica, né? E, assim, eu acho que isso é uma das coisas, dos mais agravantes, Não, né? e depois que a pessoa se encontra nesse estado, ela não sabe nem como parar. Não sabe como voltar. Porque eu acho que esse é o tô ponto. Aqui, eu vou continuar, porque se eu parar, eu vou murchar, vou ficar pior ainda. E o que as pessoas vão pensar? Não tem essa aceitação. Não tem Porque aceitação. às vezes quer sair, e vai. aí vira um vício igual de uma outra droga qualquer. Sabe o que eu vi Isso, uma vez na no verdade, depoimento? existe essa relação, né, com outras drogas. Sim, eu vi um depoimento uma vez de um... Não é uma crítica, tá? É um ponto, um fato. É um atleta foi entrevistado, e ele já estava doente e continuava fazendo uso dos anabolizantes. Ele foi entrevistado e perguntaram para ele, olha, você sabe que você pode perder sua vida daqui a uns meses. Aí ele falou, não me importo. Eu prefiro chegar no palco, comer o troféu e depois morrer, do que parar e continuar vivendo sem chegar lá. Então, é uma coisa...
além do que a gente imagina. O buraco é bem baixo. Eu enxergo isso, né, que vocês estão comentando aqui, pensando, né? Eu enxergo isso como essa pessoa precisa de ajuda. Ponto. Sim. E essa pessoa precisa de ajuda, não só médica, não só nutricional. Precisa de uma ajuda psicológica, né? Porque é isso, para chegar até ali e vou ultrapassar qualquer problema da minha saúde, que seja, para chegar naquilo, eu acho que... Por isso que fica muito causa-consequência. A gente não sabe de onde veio, quem que causou. Então, a medicação, né, os esteroides, eles aumentam isso, eles pioram esse estado de irritabilidade, pioram quadros depressivos. E é isso, você não sabe quem começou. Sim. Então, e é uma dependência mesmo, como uma dependência da droga ilícita que a gente vê, né? Sim. Primeiro que existe uma relação com o uso de droga ilícita, né? Muitas vezes o cara não está usando no momento que ele está com a medicação, porque ele sabe até os efeitos adversos, mais do que o próprio endocrinologista, tá? O endocrinologista sabe muito menos como resolver os efeitos adversos. Isso você vai descobrir por outros indivíduos, outros profissionais que estão prescrevendo, que nem médicos às vezes são. Né? Então, eles já usam, isso aqui vai melhorar isso aqui, esse efeito colateral vai melhorar isso aqui. Só que chega um momento que o cara não aguenta, às vezes, de tanto efeito, ele para e aí vem o down, né? Às vezes, aí ele fica triste, perde a autoconfiança, perde tudo isso que você está falando. Vem a depressão, vem tudo junto. Então, assim, entrar nessa, para mim, é só um sinal de que a pessoa está precisando de ajuda. Eu tô aqui para te ajudar, vamos lá, vamos junto. A gente não pode julgar o indivíduo que né, participou disso, que teve isso. A gente tem nossos medos, nossas angústias, nossas fragilidades, mas eu acho que tendo um profissional bom, ele vai te puxar para a saúde. Olha, não é esse o caminho, exatamente. Porque quem fala uma coisa dessa, quem tem precisa dessa ajuda, não tem nem a consciência de que ele está errado. Para ele, aquilo é a verdade absoluta e que é aquilo. Exato. Ele não tem noção de que isso não é saudável, é uma doença, às vezes, psiquiátrica, enfim. E o fato de se popularizar é outra coisa que preocupa, né? Porque nós, pessoas da área da saúde, às vezes a gente escuta uma conversa aqui, uma conversa colar de uma especialidade X ou Y, a gente já faz uma certa associação por tudo que já estudou. Então, para a gente cair no conto do vigário, é um pouco mais difícil, quando o assunto é saúde, obviamente. Claro. Agora, uma pessoa que vem da área de exatas, vem da área de humanas, que não tem ideia o que é o corpo humano, escuta com recorrência, o que ela vai pensar? Tá tudo bem. Exatamente. E por isso que a gente tem que... E aí? E o depois? Então, por isso que é tão importante levar informação de qualidade, né? Acho que o nosso papel de profissional de saúde é acolher, né? Essas pessoas. Exato. A primeira coisa é acolher. Entender que não é julgar, não é ninguém que está recriminando ninguém. Não, a ideia é, vamos acolher, vamos entender. Por que você está querendo chegar nesse ponto, né? Assim como os outros objetivos também dentro da clínica. Exato, exato. Com certeza. Eu acho que a melhor coisa que o maior dever que um profissional da área da saúde tem é de acolhimento. Nós somos cuidadores. Sempre. Em primeira instância, antes de qualquer coisa, somos cuidadores. Estudamos para ajudar outra pessoa no cunho da área da saúde, né? E escolhemos, né? Escolhemos isso, então a gente tem que prestar esse papel. Se você for em algum profissional que não te acolher e que te julgar... Esse profissional está um pouco desorientado. Cuidado com ele. Às vezes a gente dá umas bronquinhas aqui, mas é sempre com muito afeto, né? Sempre, eu levo umas bronquinhas de vez em quando. Faz parte, gente. Não, faz parte, mas... Como diria a minha mãe, quem ama, cuida, cara. Exato. Quem ama, com cuida. Afeto, e dizer né? sim para tudo não quer dizer amor, minha filha. Já diria a minha mãe. Então, é isso.